Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você se encontra neste momento? Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 6ª lição com o título Uma Igreja Não Conivente com uma Mentira. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson. Do presbítero irmão Timóteo. Pai, irmão Timóteo. Pai, Senhor, pastor. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai, irmão Jonas. Pai, Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição, estudaremos o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Veremos a definição dos termos conivente e mentira. Descreveremos o que a Bíblia fala sobre a mentira. Explicaremos sobre a mentira de Ananias e Safira e sua consequência. E, por fim, elencaremos o que devemos fazer para vencer a mentira. Evangelista Alessandro, o senhor poderia, por favor, ler o textuário da semana? Pois não, pastor. Diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. Irmão Timóteo, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz o seguinte: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Irmão Jonas, qual os objetivos da lição desta semana? São 3 objetivos. O primeiro, apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo objetivo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E terceiro e último objetivo da lição, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Acompanhe conosco. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 6ª lição que tem como título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Semana passada estudamos a lição de número 5 que teve como título Uma Igreja Cheia de Amor.
E semana passada nós estudamos o amor manifestado na comunhão cristã, baseado aí no capítulo 4, versículos 32 ao 37 do livro de Atos dos Apóstolos. No segundo tópico, nós aprendemos sobre o amor como manifestação da graça. E por último, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Esta semana nós estamos estudando o capítulo 5, versículos do 1 ao 11, que aliás faz um contraponto ao que nós estudamos na semana passada. Se o livro de Atos dos Apóstolos tivesse sido concluído no capítulo que estudamos semana passada, capítulo 4, versículos 32 ao 37, diríamos que a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja perfeita. Era uma igreja perfeita e era uma igreja que não havia nenhum problema. Capítulo 5, coincidentemente, e não coincidentemente, mas intencionalmente, o evangelista Lucas coloca justamente aquilo que ele estava abordando na lição no capítulo 4, falando sobre a vida em comunidade, a vida comunitária marcada pelo amor, comunhão e generosidade. Ele mostra que mesmo nessa atmosfera maravilhosa do capítulo 4, versículos 32 ao 37, ele lembra que a igreja é formada de pessoas são imperfeitas, possuem livre arbítrio e podem se deixar persuadir ou não pela palavra de Deus. E aí nós temos hoje a lição que vai tratar daquilo que é oposto do que foi estudado, né, evangelista? Do que foi estudado semana passada. Semana passada terminou, o evangelista Lucas termina a sua narrativa dando uma visão maravilhosa da igreja do primeiro século, fechando de que não havia necessitado entre eles, havia o amor, o partir do pão, a comunhão e tal, a igreja generosa. Aliás, os 2 últimos versículos do capítulo 4, ele introduz sobre Barnabé e mostra justamente, por isso que nós falamos aqui do contraste que Lucas intencionalmente faz, mostra Barnabé justamente vendendo a sua propriedade e depositando o valor aos pés dos apóstolos. Em contrapartida, no capítulo 5, ele vai descrever uma situação oposta, de pessoas que faziam parte da igreja, mas que, diferentemente de Barnabé, não tinham o coração nesse mesmo espírito que foi descrito em Atos 4, 32 ao 37. Perfeito, pastor. Essa abordagem apresenta para a gente uma realidade que é a nossa realidade. A igreja de Cristo, ela é formada por pessoas e por pessoas falhas. Nós vimos que a semana passada muitas características daquela igreja podem ser copiadas e a gente aprende que aquilo que é bom a gente copia. Mas o texto sagrado ele é tão maravilhoso porque ele é imparcial. A Bíblia ela não se preocupa apenas em apresentar as ações boas e positivas dos personagens, mas a Bíblia é maravilhosa por isso, porque ela apresenta também as ações impróprias. E aqui a gente vai aprender com os erros dos outros. A gente aprendeu com os acertos a semana passada, ou as semanas passadas, né? Como o senhor bem disse, características positivas da igreja, mas hoje nós vamos aprender também com essa igreja a não fazer o que esse casal fez. E como eu falei no início, na minha fala, essa lição ela é perfeita porque ela nos apresenta que na igreja há pessoas também, como eu já falei, com defeitos morais, por assim dizer. Esse casal é um exemplo típico. Eles tinham de tudo para fazer o contrário, porque os exemplos dos apóstolos, dos irmãos, mostram que isso não era necessário. Mas, infelizmente, eles optaram por andar por um caminho diferente, pastor. E uma atitude tão fútil, né? Porque, veja, eles não eram obrigados a doar. Exato. E aí a gente vai discutir mais à frente aqui. Não eram obrigados aquilo que fosse deles vender. Primeiro, não eram obrigados a vender.